Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, pessoal! Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Mente Acadêmica aqui na UBRA Manaus. Eu me chamo Lívia, sou acadêmica de psicologia, 10º período. Estou aqui também com a Daniela, responsável pelo NOAP, e o nosso convidado especial de hoje, enfermeiro, né, formado em psicologia também, enfermeiro especialista em saúde coletiva, psicólogo especialista em saúde mental, álcool e drogas. Ele é coordenador do CAPS de Manacapuru, foi, né, querido Paulo? Gerente do Centro de Reabilitação e Dependência Química do Estado do Amazonas, coordenador do projeto de abordagem social Braços Abertos, coordenador do projeto de abordagem social Girassol e diretor do projeto Kairos. O Paulo, ele também foi coordenador, uma das primeiras experiências de uma unidade básica em Borba. Seja bem-vindo, Paulo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu estou na minha casa, isso aqui para mim é espetacular. Essa proposta aqui, trazer pessoas para poder discutir, conversar. Quando vocês me convidaram para falar sobre algo que é tão interessante, que eu gosto tanto, sobre o projeto social, isso encheu meu coração. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder participar, falar um pouco das experiências e também desmistificar a questão de projeto social. Tua casa porque tu formaste em psicologia aqui, né? Perfeito. Egresso nosso. Muito bem. Isso. Gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em comparecer hoje ao nosso podcast, por ter aceitado o nosso convite, tá? E para iniciarmos hoje o nosso podcast, o nosso tema muito interessante, relevante, de muito interesse, sobre projetos sociais. Vamos lá. Então, para a gente iniciar, a gente gostaria de começar com uma pergunta. Paulo, o que despertou seu interesse em trabalhar com projetos? Essa questão de trabalhar com projeto social, e quando você fala sobre projetos sociais, é uma coisa que toda pessoa que tem uma responsabilidade social costuma ter isso dentro de si, né? Toda vez que a gente vê uma pessoa em vulnerabilidade social, vê uma situação de rua, você tem um desejo e a vontade de querer ajudar. E, na realidade, isso sempre ocorreu comigo antes mesmo da primeira graduação, né? Sempre causava na minha a seguinte pergunta: por que eles estão ali? O que eu posso fazer, né? Então, quando eu me formei, eu tive a primeira experiência em trabalhar em saúde coletiva, que eu voltei para Manaus e eu entrei num projeto que hoje é um programa chamado Consultório de Rua. E aquilo me despertou muito, né? Essa proposta de redução de danos. E eu comecei a pensar, o que nós podemos fazer para poder diminuir, dificultar, quer dizer, tirar um pouco desse sofrimento, oferecer o que eu posso fazer como profissional, como ser humano, como que eu posso fazer. Isso como enfermeiro, Paulo. Isso como enfermeiro. Porque, na realidade, eu só tinha o desejo. Assim como muita gente que está nos vendo agora tem muito desejo de querer ajudar. Mas a gente está num momento muito difícil da humanidade, a gente tem muitos medos de ser utilizado, de ser manipulado, então a gente tem muito receio, né? Então, quando eu comecei a experiência de trabalhar, primeiro na igreja, né? E depois no consultório de rua, eu comecei a pensar de uma outra maneira. Eu tinha na minha mente aquele indivíduo que estava na rua, por exemplo, que é um nicho que eu tenho experiência. Ele estava lá porque queria, porque ele estava lá. Tinha algumas questões, estigmas que foram quebrados quando eu comecei a trabalhar nesse processo. E ver essa dificuldade causou em mim um grande ganho, né? Então, assim, a pergunta era, o que eu posso fazer? Então, esse desejo ele nasceu da necessidade do outro, né? Então, eu como enfermeiro, eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso fazer dentro da minha direcionalidade técnica e poder ajudar esse indivíduo que está em sofrimento? Não só a questão do morador de rua, mas a questão também
da criança, do adolescente, né, das famílias em vulnerabilidade. O que se pode fazer? E nós sabemos que o estado do Amazonas, os seus dispositivos são muito frágeis ainda, né? É um estado que ainda está crescendo muito nesse parâmetro do olhar para a vulnerabilidade social. Hoje não, graças a Deus. Então isso também causou para mim esse desejo, né? De participar da rede, conhecer a rede e poder paulatinamente ajudar de alguma forma. Entendi. E Paulo, e quando que surgiu esse seu interesse pelos projetos sociais? Antes ou após a sua graduação? Ou durante, né? Eu acho que, assim, bem antes da minha graduação, né, nos movimentos da igreja, das ações sociais pontuais da igreja, eu fui despertando em mim esse desejo de poder ajudar o outro, né? E a psicologia entra onde na tua vida? A psicologia, ela entra da seguinte forma: quando eu percebi que eu, como enfermeiro, tinha uma limitação. Ela surgiu em mim a necessidade de pensar e atender de uma outra forma, principalmente na questão do acolhimento. E quando a gente fala sobre projeto social, a gente pensa sempre assim: o psicólogo, na sua graduação, ele tem pouca experiência em loco. Não, então o psicólogo, ele é formado para trabalhar na clínica, para ter aquele set terapêutico, e ele não consegue, às vezes, no caso, compreender o papel real dele dentro desse momento, que é uma escuta emergencial, uma escuta qualificada, é uma proposta de acolhimento desse indivíduo dentro da situação dele. Então, eu estabeleço uma estratégia de aproximação com esse indivíduo e começo a conversar com ele, sem ter expectativa que ele traga para mim nada além da escuta. Então, eu estou oferecendo para esse indivíduo o que eu posso dar. Eu acho que a psicologia vem nessa situação. Ela vem traz para mim um outro olhar, né? Não um olhar, realmente, da realização da necessidade imediata, mas também olhar esse camarada de uma forma mais abrangente, mais holística, né? E levando em consideração toda a sua trajetória, toda a sua experiência, em que momento os projetos eles foram de forma voluntária? Quando a questão do voluntário, eu acho que existe uma dicotomia em relação a isso, né? Eu acho que o voluntariado ele é espetacular, é muito importante. Mas a partir do momento que eu tenho um projeto, e esse projeto não é simplesmente pontual, eu tenho que ter uma equipe mínima para poder trabalhar e poder ter minhas metas e poder começar a pensar em conseguir recursos para me manter e manter a estratégia do projeto. Então, o que acontece? O Estado, ele é dono das políticas públicas. Muitas vezes o Estado ele não tem prazos para conseguir algumas ações, algumas tipificações. Então, ele lança mão de alguns editais. Então, aquelas instituições que elas estão preparadas para concorrer, para oferecer esse serviço, elas entram no sentido de buscar nesses editais, né, condições financeiras para se manter a equipe e manter as propostas de plano de trabalho, né? Nós temos várias OSCs, inclusive você citou, eu coordenei 2 OSCs do ponto de vista de abordagem social e tinha remuneração. A remuneração vem de um edital da Secretaria de Estado de Assistência Social, que ela vem para remunerar o profissional, a equipe, e dar condições para que possa manter dentro de metas já estabelecidas. Achei interessante, né, Paulo, citar que o voluntariado de forma pontual, como ação social, talvez, né? Sim. Mas depois que aquilo vai criando um corpo, precisa de uma equipe para levar adiante, para sustentar, para... Um projeto, ele nasce do teu coração, de uma necessidade, muitas vezes pessoal. Então, quando eu vejo o outro com dificuldade, eu começo a pensar o que eu posso fazer para ajudar o outro. Muitas vezes é me ajudar também. Quando eu faço isso de forma, como eu falei, pontual, eu não tenho aquela responsabilidade de meta, de trabalho, mas eu tenho sempre que estar correndo atrás de recursos para poder viabilizar. Quando eu penso isso no caráter profissional, no sentido de que não estou lá pelo dinheiro, mas o dinheiro me faz me manter, e me mantém, eu consigo manter esse projeto por mais tempo, eu consigo lidar muito bem com isso. Então, assim, é uma das, inclusive, lutas que eu tenho em algumas instituições que tem pessoas com um grande desejo de fazer o serviço, desejo muito bonito, inclusive, mas elas precisam compreender que o voluntariado é bom, ele é espetacular, mas eu preciso ter uma equipe, que essa equipe tem umas metas
que vão facilitar, inclusive, para esse indivíduo que está lá em sofrimento. Exato. Porque ele não está somente na questão do pontual. Né? Se você me permitir... A continuidade, né? Perfeito. Eu vou dar um exemplo claro disso. Eu estava com uma igreja X fazendo um serviço na Praça dos Remédios, né? Atrás da Praça do Remédio, lá na Feira da Banana, bem pertinho de lá. Aí foi fizeram um trabalho muito bonito, fizeram um processo de evangelização e foram embora. E eu fiquei para conversar com os meninos, eles perguntaram, olha, eu aceitei o Jesus, e agora? E eu fiquei assim, pensando, eles fizeram um trabalho bonito, do ponto de vista espiritual, legal, mas eles não conseguiram compreender que também tem um depois. Eles não deram de continuidade. E não é culpa deles, é porque a gente tem isso na nossa mente, que a gente vai dar oferecer aquilo que a gente pode naquele momento. Mas aquela fome, aquele desejo, ele é aquele momento, eles não têm sempre aquele momento, né? O indivíduo que está em uso de substância psicoativa, ele não nasceu assim, ele, por acaso, está lá. Então, o que eu posso fazer? Não somente isso, que eu acho que o conforto espiritual é espetacular, é uma proposta do indivíduo, mas também oferecer condições para esse camarada ir para a rede, esse camarada ter acesso à rede, ou seja, acesso à cidadania, a médio e longo prazo, de acordo com o movimento dele. Isso. Então, por isso que eu preciso compreender o mapeamento e o território desse indivíduo onde está. Sim. E uma coisa que é bem interessante, principalmente quando você trabalha em situação de rua, é que esse indivíduo, a rua é a casa dele. Então eu não posso vir de qualquer jeito. Então eu tenho que ter uma estratégia de aproximar, de falar, e até para que ele não se sinta invadido. Então tem toda uma proposta para poder trabalhar nesse sentido, que é o sentido de resgate de cidadania e ressignificação. E abordar ele de uma forma correta, né? Não de... Abordar o indivíduo dentro da sua necessidade lá e respeitando ele da melhor maneira possível. E isso é uma coisa que é bem interessante, porque você acha que está dando alguma coisa, você está recebendo muita. Então, um toque. Eu me lembro que eu estava na redução, no projeto Consultório de Rua, que não era um programa, junto com o pessoal da Ardan, na redução de danos. Tinha meninos que se cortavam para fazer operativo, porque eles queriam que eu tocasse. Então aquilo foi muito impactante para mim. Porque eu falava, mas não tinha isso ontem, mas você via que ele queria que eu tocasse nele. E você oferecer algum tipo de alívio para esse indivíduo. Isso para mim foi extremamente gratificante. Você compreender que um toque, uma conversa, uma fala pode salvar uma vida. E o tempo, né? Pensando se hoje ninguém mais tem tempo para escutar. Sim. E quando a gente dispõe de tempo para escutar alguém, é uma coisa assim fantástica, né? Para acolher o outro também, né? Sim. Quando você se propõe a ser um profissional, quando você entra numa faculdade, para você ter um curso superior, não é só o diploma. Você tem que entender a sua responsabilidade civil, sua responsabilidade social. Então, o que eu posso fazer? Ninguém nasce sabendo. A faculdade não te dá essa expertise. Mas tem que nascer do coração o desejo de poder ajudar. Então a gente às vezes não compreende o quanto a nossa profissão é importante, quanto a gente pode fazer se, por acaso, eu compreender esse universo que está muito distante de mim, muitas vezes, né? E para quem lidar com o projeto, para quem já teve a oportunidade de se envolver em projetos, nós sabemos que tem muitos desafios, né, nesse meio. Paulo, quais foram as dificuldades encontradas a respeito de favores, contras? Quais foram esses desafios encontrados? Eu acho que o principal desafio que ele se propõe a trabalhar com o outro é buscar o autoconhecimento. Começar dentro de si um processo de desmistificação sobre realmente o teu papel lá. Então a gente não é um salvador, então você começa a compreender que o teu papel é de facilitador, às vezes de oferecer. Acho que o principal processo foi esse. E as expertises, eu sempre digo assim, que a expertise que você encontra na rua, você saber, todo ser humano é manipulador. O dependente químico tem isso de forma exacerbada. Então tem que compreender que ele vai querer de alguma maneira falar contigo e conseguir algo. Mas quando você começa a se propor no sentido de falar para ele, olha,
Eu vim aqui para te ajudar nesse sentido. Você pode? Você quer? Quero. Perfeito. Então, se quer, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar. Eu nunca vou dizer eu vou fazer. Eu vou tentar junto contigo. Eu promovo um processo de corresponsabilidade para esse cara em relação à sua vida. Porque ele não está nesse processo, ele nem entrou nesse processo. Então, eu tenho uma experiência assim, eu fui na Pastoral da Rua mês passado, eles me viram e falaram, eles falaram, Paulo, quero internação. Aí eu sentei e falei, olha, me dá uma boa tarde pelo menos, né? Porque eu preciso falar com... Aí eu sentei e falei, meu nome não é internação, meu nome é Paulo. Aí eu sentei e falei, vamos tentar aqui juntos, mas e depois? Como é que a gente faz? Cadê tua família? Então, assim, o principal desafio começa nesse sentido. É você entender esse indivíduo dentro da sua particularidade, certo? E respeitá-lo dentro da sua particularidade. Depois disso, você começa a entender e se questionar por que a rede tem tanta dificuldade de compreender e de conversar, dialogar, conversar as faculdades, os centros de referência, tanto de assistência social quanto de saúde. Esse diálogo ainda é uma coisa muito difícil hoje em dia. A rede, ela se movimenta muito fracamente. Eu acho que muitas vezes a gente não compreende a importância que tem isso, né? E a gente começa a achar que o indivíduo lá, ele é um folgado, começa a ter uns estigmas que são muito comuns, né? Eu acho que além disso, tem a questão financeira. É uma coisa que é muito particular, no sentido de que eu não tenho condição de manter aquele projeto, eu não tenho condição, não tenho um planejamento. Eu vi muito dessas pessoas que querem ajudar, né? Pessoas que também que não querem ajudar, que vão na rua filmar para jogar, para conseguir recursos financeiros, propaganda própria. Então, assim, não questiono nada, eu só digo que eu acho que até as próprias instituições religiosas, elas precisam ter um corpo psicossocial. É necessário, é muito importante. Eu tenho um corpo psicossocial que compreenda a rede, que possa agir em alguns momentos. Então, assim, eu acho que isso está mudando, graças a Deus, hoje que as instituições estão procurando ter a equipe psicossocial, o assistente social, o psicólogo, o educador social, o abordador. Tudo isso se preocupa no sentido de me profissionalizar para oferecer para esse indivíduo o melhor serviço que eu posso dar. Eu acho que eu estava pensando aqui, Paulo, enquanto estava falando, pensando nos nossos acadêmicos, né? Porque quando fala em projeto, todo mundo se arrepia, né? Escrever um projeto, a parte burocrática da coisa. E aí tu estava falando, claro, que desse atendimento, de estar lá presente, de vínculo, de tempo, mas dentre as questões aí, essa parte burocrática de elaboração de um projeto, tu sentiu necessidade em que momento que tinha que ter uma coisa assim estruturada para apresentar, para conseguir financiamento até, né? Sim. Então, qual é a importância de ter o projeto estruturado? É essencial ter o desejo, o tipo de serviço, o local. E aí o que acontece? Eu vou na boa vontade e depois disso eu consigo recurso. Eu tenho que ter um projeto, como você falou, delineado com objetivo geral, metodologia, que eu possa, pelo menos um pré-projeto para poder oferecer, para depois fazer um planejamento e ter de cabeça quanto eu preciso de RH, quanto eu preciso de insumo para que esse projeto se mantenha. Então, isso é até uma necessidade. Então, existem alguns projetos. Eu fiz um projeto ano passado e eu tive recurso oriundo da Igreja Católica da Itália, que me ajudou a dar continuidade no projeto de cinema durante um tempo. Mas tem outros projetos que são viáveis. Eu não tenho como chegar para ti e falar assim, olha, eu estou querendo trabalhar com morador de rua. Aí tu fala, sim. Tá daí. Aí eu falo, não, mas eu quero ajudar. E esse livro tem que saber o que realmente você quer. Então, é colocar no papel a tua ideia. Eu quero colocar no papel a minha ideia. O que muito acontece demais é que o acadêmico ele tem uma questão de messiânica. Ele quer mudar automaticamente a vida daquele cara de maneira rápida, ligeira, e que tudo vai dar certo, e todo mundo vai se abraçar e ser feliz para sempre. A realidade não é essa.
Mas eu acho legal essa energia. A realidade é que eu tenho que conhecer esse indivíduo e, dentro da minha particularidade, começar a fazer um trabalho que possa realmente ter impacto naquela vida e compreender que aquela vida tem um movimento dela. Aquele momento, aquela necessidade imediata foi sanada, mas esse indivíduo quer realmente dar continuidade, é uma proposta dele. Então, assim, colocar no projeto é essencial, porque se você colocar o projeto, você não consegue. Quando, no ano passado, que eu resolvi fazer o Instituto Kairos, eu pensei, eu preciso paulatinamente manter a minha experiência, aquele nicho que eu quero trabalhar com os projetos. Ou seja, sem um projeto, eu não tenho como viabilizar o serviço. Estar sempre preparado também, né, para o que deve porque nem sempre, como você falou, as coisas elas vão acontecer de forma rápida, vai acontecer tudo de uma vez, né, sempre estar preparado, né, para tudo que vier. E, Paulo, e é possível ter algum retorno financeiro com projetos, por exemplo, e como, de que forma? São vários os caminhos que você pode conseguir, né, como eu falei para você. Nós podemos, você pode ter, claro, que tem muitos certificados, tem muitas documentações que são necessárias, mas o indivíduo ele pode participar do edital da Secretaria de Estado de Assistência Social, que é um edital que tem várias tipificações. Tipificação é um serviço específico dentro da média e da alta complexidade que cabe para o Estado. Então, eu tenho uma experiência, uma equipe, eu tenho com todos os critérios estabelecidos, eu posso conseguir esse recurso e pagar meus funcionários. Isso é um ponto. Eu tenho iniciativas empresariais, eu posso oferecer com uma empresa um serviço, né? As instituições religiosas, muitas vezes de fora, que conseguem recursos específicos para aquele projeto. Aí eu tenho que entender que projeto eu quero. É um projeto que, por exemplo, é um abrigo, é um abrigo para morador de rua, um desejo que eu tenho, mas como é que eu consigo ser equipe? Qual é o prédio, qual é o local? Mas assim, e que serviço para oferecer? Tudo isso demanda tempo, estudo e compreensão disso. Uma coisa que eu quero salientar também é a questão muitas vezes eu não consigo me lidar com aquilo. Eu vi muitas pessoas que têm vontade, mas quando chegam na prática ficam impactadas, até por conteúdo pessoal mexido. Então, assim, eu também tenho que compreender que tem momentos que eu não posso atender. Que aquilo ali não é para mim. Limites, né? Meu limite ali e compreender e não me culpar disso. Eu posso ajudar de outra forma. Tem pessoas que eu não vou querer que todo mundo possa ir para a situação de rua, não se incomode com o cheiro do indivíduo, não se incomode. Essa é uma questão muito importante. Eu não posso ficar querendo, eu tenho isso, talvez você tenha ou não. Beleza, mas se eu não for do contato, o que eu posso ajudar? Você pode ajudar em outras circunstâncias, então tão importante quanto. Então o limite, a compreensão é essencial dentro desse processo. O que eu não posso, muitas pessoas não compreendem isso. Quando você trabalha com social, você pode ser remunerado. Muitas pessoas entendem que você trabalhar com social demanda uma questão uma questão espiritual, de boa vontade. E quando você quer conseguir recurso, você é uma pessoa que está extorquindo. Não, nada disso. Você está sendo remunerado por serviço. E você vai oferecer o melhor serviço possível. Então tem muitas condições. A prefeitura lança editais que contemplam também alguns serviços. Então cabe a compreensão de como enquadrar nesse edital para que possa conseguir. Mas assim, independente disso, de recurso, tem as questões pontuais. Eu não preciso ter um instituto ou oferecer para eles aquilo que eu acho. E muitas vezes eu não tenho condição. Eu posso, com um grupo de amigos, oferecer sopa para esse indivíduo. Um grupo de amigos eu posso oferecer um serviço para aquele indivíduo. Na realidade, você não está oferecendo nada. Você está ganhando experiência em dar ao outro aquilo que você recebeu de graça. Então, que é a paciência, que é a cooperância, que é a misericórdia. Tudo isso faz com que você cresça como ser humano. E você tem que compreender também esse crescimento, né? Eu estava pensando assim, e começar pequeno, né? Porque às vezes assim, as pessoas, tu falou assim, começa com alguém tendo uma vontade, né? Ou como que eu posso ajudar, de que forma eu posso ajudar. Mas aí tem às vezes pessoas que ficam
mirabolando assim grandes eventos, grandes ações e acaba nunca indo para a prática. Ou quando vai para a prática, não é o que aquele público estava precisando, no caso. Então, tu comentou da sopa, né? Então, se tem vontade, por onde eu começo, bom, vai lá e dá o primeiro passo, vai ver como é que é, vai ver como é que tu te sente naquele ambiente, né? Sim, é aquela coisa. Eu concordo plenamente com você. Por exemplo, eu estou construindo um instituto e a minha ideia é trabalhar especificamente com morador de rua, dentro de um projeto chamado Amor e Movimento. Eu vou tentar uma emenda parlamentar, não é muito grande, o recurso não é muito grande, mas vai viabilizar o serviço lá, em parceria com outra instituição que já tem a mesma expertise. E aí, paulatinamente, eu vou ver qual é o caminho que aquele desejo do meu coração tem de poder ajudar. Mas não precisa especificamente isso. Eu posso estar fazendo isso. Eu posso oferecer para o indivíduo um serviço que não seja tão absurdo. Pegar um data show, oferecer cinema na rua, conseguir fazer isso, fazer um evento na minha rua, entendeu? E uma coisa que é muito interessante, principalmente para os acadêmicos, eu tenho que conhecer a rede de atenção psicossocial do meu estado, do meu município. Eu tenho que entender e muitas vezes eu vou ter que encaminhar esse paciente. E para onde? E como? De que maneira? Isso ajuda muito, porque muitas vezes as pessoas encontram as pessoas na rua e precisam muito de atendimento, de orientação, e eu não preciso me capacitar para isso. Mas isso é muito interessante. E começa aos poucos mesmo, com desejo. E eu acho também, né, eu não sei o que tu acha a respeito disso, mas me vem a expressão na cabeça assim, reinventar a roda, né? Tu falou assim, tu criou um instituto, vai trabalhar junto com a outra instituição que trabalha na mesma área. Então, o que tu acha sobre unir esforços ou criar o seu do nada a qualquer custo? Assim, me parece que a gente tem que ter esse olhar também, ver o que já está acontecendo, não só na rede, mas do lado, né? Sim. Quando você trabalha dentro de uma perspectiva social, você tem que, primeira coisa é humildade, né? Essa necessidade. E eu tenho que ver dentro do meu espaço quais são os projetos que já fazem tá acontecendo? Serviço. Eu posso aglutinar a minha expertise dentro de uma outra proposta. Eu posso oferecer, inclusive, por exemplo, uma outra proposta que não é da mesma religião. Mas isso tanto faz, porque quando eu estou lá não tenho religião, não tem cor, não tem nada. Eu vou lá atender o indivíduo. Então eu tenho que me desprender dos meus preconceitos estabelecidos para oferecer serviço a esse indivíduo. Isso também é um mistério, porque quebra a tua individualidade, quebra dentro de ti aquilo que tu acha que é o certo. E quando quebra isso, você cresce, porque você tira todas essas demandas já trazidas dentro de uma proposta pessoal e você olha o outro. Quando você faz esse movimento para si, de quebra de paradigma, você cresce como pessoa. E você não sabe nem por que você chega em casa feliz. Quando começou a Covid, eu fui para a rua. Nós estava coordenando um projeto do Girassol, e eu fui com jaleco, com máscara, com óculos, todo com paramentado, com tudo que você pode imaginar. E eu cheguei lá, pensei no Robocop, aí o indivíduo me viu, aí me deu um abraço, me beijou no pescoço, aí ele falou assim, pô, que bom que você chegou de novo aqui, tio. Aí eu vou fazer? Vou empurrar esse indivíduo? Não vou oferecer meu acolhimento para ele. Falei, pô, que bom que nós estamos aqui de volta. Nós vamos tentar fazer o possível. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu posso ter me infectado. E agora? Mas na sexta eu fiquei pensando, poxa, eu vou tentar manter a minha segurança, mas eu não posso ficar o tempo todo assim. O que eu posso fazer para oferecer? Então, houve uma quebra. Eu posso fazer, uma vez um rapaz, ele era travesti, ele faleceu, ele queria que eu tirasse o ponto dele no centro. E eu falei, eu posso te oferecer ir na unidade básica? Ele falou, eu não vou ser atendido. Então eu retirei o ponto dele lá mesmo na rua.
não é uma coisa correta, mas eu ofereci para ele que eu podia. E depois eu falei, olha, que tal que nós fizéssemos um movimento para a unidade? Que as pessoas vão te aceitar. Pelo menos você não vai estar sozinho. Então, assim, na hora eu fiquei, meu Deus, essa quebra faz crescer. Então, assim, não sei, eu sou de tal religião, não posso... Não, não interessa se ter religião, se é ateu, não interessa. Interessa que eu posso oferecer o que você tem de melhor para aquele indivíduo que está em sofrimento. Muito bem. Estamos no nosso tempo. Sim. Vamos finalizar. Estamos finalizando mais um episódio. Agradecendo mais uma vez aí a contribuição, a participação do Paulo. Tá, Paulo? Obrigada aí pela disponibilidade novamente. E é isso, um tema muito importante. Se quiser deixar um recadinho aí para os acadêmicos. Eu primeiro agradecer, né, estar aqui na Mente Acadêmica. Para mim é sempre um prazer, né, estar aqui com meus amigos falando desse tema que é apaixonante, né. Eu acho que a você que está fazendo um curso superior, você que está com o desejo de ajudar, não só no sentido profissional, você tem que compreender que tu também tem um papel social. Esse papel social ele é muito importante. Então, assim, eu não vou para uma faculdade para conseguir um diploma, para você ter um cargo bom e ganhar muito dinheiro. Isso não está errado, mas você tem que compreender o teu papel dentro da sociedade. E se todo mundo fizer algo, um pouquinho, você com certeza vai construir um país, um município, um estado bem melhor. Com certeza. Muito bem. Agradeço também, Paulo, por ter vindo, nosso egresso. Volte sempre, a casa é tua. As portas estarão sempre abertas aí para recebê-lo. Show. E nós vamos finalizando mais um episódio do nosso podcast, agradecendo mais uma vez ao nosso convidado especial, Paulo, agradecendo aí ao NOAP. E você que está aí acompanhando, próxima semana estaremos de volta. Compartilhe, curte, se inscreva no nosso canal. A gente costuma encerrar com o nosso brinde já tradicional aqui, então vamos brindar. Obrigado mais uma vez. Tchau, galera. Audio Jungle.